Hoje eu vou falar com meu amigo Denis Ninzoli, que é assessor de imprensa do Corinthians, né? Trabalha lá há mais de 12 anos na assessoria do Corinthians. A gente se conheceu na faculdade em 2006 e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho de assessoria de imprensa, né? De jogadores, de outros segmentos. Vamos bater um papo sobre isso, vamos saber um pouquinho da história aí do Denis. Eu também vou falar um pouquinho sobre esse trabalho de assessoria de imprensa. E a gente bate um papo sobre isso. Cadê o Denão? Deixa eu ver. Eu achei ele aqui. Calma aí. Coisa errado. Vamos lá. Denão aqui. O pessoal tá entrando aí na nossa E aí, live. Diogão? Fala, Denis Beleza, Ninzoli, velho? beleza? Como é que tá? Tudo bem? Bem, e você? Tudo calmo, mano. Deixar tudo prontinho aqui Maravilha. pra não falhar, tá bom? Boa, boa. Ó, já tem uma galera aí no na nossa live, ó. Aí, Tô vendo. Márcio, Bruno Cravo, o Rodrigo, o Lucas, a Ó, mãe, meu ó, pai. Rafão, ó o Rafão da Band aí, ó. Tá aí, ó, tá acompanhando nós aí, ó. Ei, pô, tá todo mundo aí, caramba. Olha que legal. Ó, ó o Bruno, a Moniquinha, o Lucas, irmão do Rafa, o Rodrigo, o Fernando, Show de grande bola. Fernandão, a galera entrando aí, bacana. Ô, ô Denal, tava apresentando você aqui pro pessoal que tá acompanhando a nossa live. O Denis, assessor de imprensa do Corinthians, né? Você tá lá há mais de 12 anos, né, Denal? Sim, vou fazer 13 agora, no... em julho, né? E entrei como estagiário, fazem 13 anos, foi naquele ano lá do rebaixamento e tal, foi em 2007. Já se passaram 13 anos, estou aí ainda, brincando. Rapaz, 13 tá sem carreira, hein? Tá sem carreira, né? Passei por diversas coisas lá, muito legais, várias experiências positivas e tem sido cada vez mais gratificante conviver com o pessoal de lá, conhecer as pessoas, conhecer os jornalistas, várias vertentes, várias histórias. É muito legal, cara. Tá sendo bem positivo para minha carreira e também para o clube, né? E querendo ou não, a gente acaba ajudando um pouquinho o clube a crescer, a fazer o melhor. Boa, boa. Para quem não sabe, eu e o Denis, nós estudamos jornalismo na mesma faculdade, né? Lá na Unip do Tatuapé, em frente Do ao lado do Corinthians, Corinthians, inclusive, né? Hã? do lado do Corinthians, lembra que a gente fazia vários trabalhos, ia para lá? Exato. Exato, lá perto do Corinthians, né? E foi em 2006, né? Começamos em 2006, aí a faculdade terminou em 2009, né? A gente se formou e aí cada um seguiu a carreira aí no jornalismo e queira ou não, acabamos nos encontrando aí na mesma área de assessoria de imprensa, né? O Denis trabalhou só com assessoria, né, Denis? Sim, sim. Tive uma passagem bem rapidinha, né, de experiência na UTV lá atrás, mas foi questão de só para aprender, entender como é que era o jornalismo e tal. Mas aí eu segui no Corinthians, já fiz de tudo por lá, várias experiências positivas. A época de faculdade foi muito legal porque a gente teve um monte de trabalho para fazer. A gente sempre fez em grupo, né? Eu, É, você, o Michel, o Rafa, o Rodrigo, Janine, Rafael. era um grupo, o Rafa, né, o Janine. Então era super legal aquela época que a gente vivia quase o tempo todo junto, né? Era uma terceira família, fora a família de casa, a família do trabalho, tinha o pessoal da faculdade. A Verdade, a Fê, a gente. Mônica, todo mundo. É verdade. E o legal é que a gente manteve amizade, né? Desde Verdade. 2006 aí. A gente manteve amizade Mantivemos até hoje, amizade. né? Foi bem legal isso daí, porque muita gente acaba perdendo, né, as amizades, tal, não passando adiante. Isso foi legal porque a gente tem, as- nós tivemos as mesmas escolhas, né, e foi super legal porque todo mundo gosta de esporte, todo mundo fala de esporte sempre. A gente tem o nosso grupinho aqui, né, que a gente fala só besteira e fala de esporte o tempo todo. E isso foi legal, porque a gente ajudou um ao outro a crescer cada dia mais, principalmente na faculdade, que a gente tem uma experiência única, né, pra gente.
É verdade. Aí, ó, teu pai tá na live, hein? Aí, ó. Olha Ah, tá lá. meu pai, minha mãe, Seu irmão. meu primo aí, ó, o Bahia, Pietro, tá Aí, todo ó. mundo. Galera. Ô, E- Denão. Vamos Ô, lá. tá na live do Tiaguinho aí ou não? Tô ouvindo aqui de fundo. De fundo tá o Thiaguinho conduzindo ali. Tô desde as Vai 6 até que ouvindo. horas? Vai até que horas a parada do Tiaguinho aí? Não sei, não sei. Começou às 6, deve ir até às 8h30, 9. Falei lá, bem legal, cara. Tá bem legal, tá bem bacana. O Marco Aurélio, sabe o Marco Aurélio da Globo? Ei, Ele, tá apresentando? ele apresentou, tal, foi bem legalzinho a abertura dele. É um dos melhores textos, eu até falei, comentei agora no Stories. Ele é monstrão. É um dos melhores textos do jornalismo esportivo atualmente, cara. Eu gosto bastante Ele é do muito trabalho. bom. Eu fiz uma matéria com ele do Eric, né? Do Boteguim que eu assessoro lá, e ele me atendeu super bem, gente boa pra caramba. Muito legal. Curti ele, gente Inclusive, teve boa. uma hoje lá no Jogo Aberto, né? Com a Renata Fã. Teve, o Eric deu entrevista hoje pro Jogo Aberto lá da Renata Fã, já tá. Acho que já deve estar nos canais dele, eu postei nas Aham. minhas redes sociais também, falando sobre a situação lá da Holanda É, em relação ao coronavírus. A Holanda encerrou o campeonato. O primeiro-ministro encerrou o campeonato holandês lá, tá mó briga com a Federação Holandesa lá, então eles estão numa guerra lá entre federações, governo, tá bem complicado lá na Holanda. Eles fizeram uma matéria sobre isso, bem legal. isso é Ô, importante, né? Nós como assessores de imprensa, a gente tem que passar também, né? Agora não é hora de ficar parado completamente. O futebol para, mas as informações elas continuam aí, cara. A gente tem que buscar alguns modos de mostrar a informação, passar essa informação para o torcedor que sente falta de futebol, está carente agora do futebol, até que agora estão reprisando jogos antigos, né? Então é uma situação que a gente tem que trabalhar também. Tá certo que a gente tem que ficar dentro verdade. de casa agora bonitinho, mas a gente tem que seguir trabalhando, buscando informações. É uma coisa do que a gente vai acabar conversando aí nessa live aí. Boa. Ô, Denal, me conta como é que foi tua história aí. Você escolheu ser assessor de imprensa, surgiu do nada? Como é que foi? Você foi atrás? Conta um pouco da tua história aí, como é que você começou a tua carreira. Sim, sim. Ah, cara, foi assim. Eu sempre gostei de futebol, né, cara? Eu sempre gostei, sempre acompanhei e tal, desde pequeno. E assim, eu tive uma história lá no clube, né? Eu fui atleta de judô, né? Sempre convivi assistindo treinos. Você foi atleta de judô? Fiz por 13 Essa eu anos. não Meu pai que sabia, pode hein? falar melhor aí. Meu pai que pode falar melhor aí. Eu fiz uns 12, 13 anos de judô, né? E É. aí, tipo, eu tinha caminho no clube. Então eu andava direto lá pro federado, fiquei em terceiro colocado no Metropolitano. Então, tipo, eu sempre estive por lá, né? E aí nisso eu Ah, sempre vou arrumar assisti umas os jogos. brigas. Eu vou arrumar umas brigas aí, sair com você, umas brigas só pra você dar uns golpes nos caras, então. Eu não brigo com ninguém, cara. Eu só sou de boa, velho. Fico de boa. Mas se precisar, Ah, eu e derrubo aí? uns aí, viu, velho? Derrubo umas pessoas aí, se precisar. Então aí Boa, eu boa. gostava da história, né, do clube, eu acompanhava, eu anotava tudo. Eu tenho um caderninho guardado até hoje aqui, que até meu pai me trouxe esses dias, um caderninho com todos os jogos que eu escrevia lá, tudo bonitinho, jogo, data, quem fez os gols. E aí a partir disso eu comecei Boa. a me interessar mais sobre. Assistia bastante programa de esporte na época e com isso o interesse foi crescendo, 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 até que no Enem eu fiz aquela prova lá do Enem. Eu fui muito bem na, na, na resenha, né? No texto, né? E aí eu tirei uma nota Ah, muito boa, cara. Aí eu me na interessei redação. na redação, né? Aí eu me interessei por fazer jornalismo. Eu tava pensando em fazer rádio e TV, né? E aí nisso fui pro jornalismo. Pensei nele e não me arrependo até hoje. Levo com um carinho imenso e é o que tá me dando futuro. Espero poder crescer cada dia mais e evoluir nessa área aqui. Aí nisso, num dos, aí apareceu uma oportunidade, né, de fazer um estágio lá no clube, né?
E nisso a gente precisava fazer a digitalização de clipagem antiga. Lembra do clipe? Você chegou a fazer Nossa, clipagem? clipe chato, hein? A gente fazia a clipagem, certo? E aí a gente É, também tinha, cara, a digitalização dos clippings antigos. sei. O clube sempre teve a clipagem, a gente recortava, né, o jornal, não sei se você pegou essa Explica época, aí, ô Denis. recortava. Ô, Ah, Denis, explica aí pra galera que não conhece, né, a linguagem jornalística, boa. que é o clipping, rapidinho? Que é a clipagem pra galera saber? O clipe é o resumo de informações que sai nas mídias em geral. Na época, em 2007, a gente tinha que recortar dos jornais o, as matérias do clube e tal, no caso. E a gente recortava, botava numa folha, né, A4 mesmo, e descrevia lá, lance, Diário de São Paulo, Jornal da Tarde, Estadão e Folha. A gente ia lá, recortava as informações que saíam no Jornal do Corinthians e aí passava isso para as diretorias, para o treinador na época. A gente tinha que fazer todo esse processo. Só Certo. que o clube ele não tinha isso digitalizado, né? De quando começou a ter a clipagem no clube, não existia essa questão de fazer um armazenamento digitalizado. E aí me conduziram para essa parte, né? De fazer a digitalização desde 96, né? Quando começou a clipagem aqui no Brasil, Ó, né? rapaz, E aí já estava tudo pronto, né? Nas folhinhas. Eu precisava sei. digitalizar e mandar isso para um sistema. E aí eu comecei Tá. através disso, fazendo isso aí e a clipagem. E aí eu comecei a trabalhar e foram aparecendo oportunidades, né, de crescimento, fui contratado e estou lá até hoje. Boa. E hoje hoje tem várias empresas que fazem serviços, né, de clipagem. E Sim, também os próprios assessores fazem as clipagens dos seus clientes pela internet, né? Pelo nosso querido Google, que aí você joga o nome do cliente, joga o título da matéria no Google, vai buscando de várias formas, vai fazendo e entrega o relatório para o cliente. Também é um trabalhinho, um trabalhinho que tem que se fazer aí, né? sim, verdade. As coisas mudaram, né, cara? De 2007 para cá, a gente não faz mais clipagem assim, né? Hoje em dia a É, clipagem ela é totalmente online. Você online. manda o link É, do texto, né? E hoje pelo WhatsApp já resolve tudo isso aí, né? A gente manda o é. link do texto direto para a diretoria, para o jogador, para a comissão, e fica tudo muito mais fácil, né? Porque antigamente você tinha que chegar lá no clube, pegar todos os jornais, recortar, era um trabalho de tipo quase uma hora, né? De você recortar, fazer isso, fazer várias cópias, mandar para todo mundo. Então hoje é muito mais fácil, porque você já acorda, já lê a notícia, já reencaminha se precisar encaminhar, e assim vai. É tudo muito mais fácil, né? Antigamente, putz, dava um trabalho. Dava um trabalho. Mas hoje dá também, né, não? Porque, por exemplo, de outros segmentos, que eu já trabalhei com outros segmentos, Ah, jurídico, RH e um monte de coisa, você tem que fazer os relatórios para os clientes, e aí é o link da matéria, isso. é o print da matéria, né? O print da onde o cliente saiu, o nome do cliente, ou foto, alguma coisa, você faz um relatório explicando tudo e envia. Também dá um belo trabalho, viu, para fazer isso. Mas Verdade, conta, verdade. conta uma coisa, o que pra galera aí, o que pra galera entender, o que é ser um assessor de imprensa pra galera que não sabe, né? Porque é um trabalho extremamente de bastidor. A galera não sabe, né? Mas, por exemplo, 80% das informações das pessoas, dos clientes que saem na assessoria, que saem na TV, rádio, online, tudo é tudo de assessoria. A galera não sabe que tem um assessor ali por trás orientando o cliente, né? E o empresa, o jogador e tudo mais. O que explica para a galera aí o que é o que é ser assessor de imprensa? Então, muita gente acaba não entendendo, né, o que que é um assessor. Sempre me pergunta o que que você faz lá no clube e tal. Aí eles entendem só como um jornalista, só que fica abrangente, né? A gente é jornalista, só que a gente faz É, assessoria de imprensa. Aí tem que explicar. A forma que eu mais utilizo para explicar isso é simples e objetiva, né? O cara que está aqui na nossa live e não entende, não sabe, não é jornalista, ele tem que ver tudo que tem na TV, tudo que passa ali no Globo Esporte, no Jogo Aberto.
isso também é conduzido de acordo com a assessoria de imprensa. A gente manda as informações, a gente faz toda a troca, né, de informações, né, a gente tenta vender o cliente para essas mídias de hoje em dia, seja É isso aí. jornal, seja revista, site e televisão, rádio também. Então a gente nada mais faz do que isso, de vender esse cliente, né, e botar eles nas mídias, né. E a gente tem que se nivelar ao cliente, uma coisa que isso é importante a gente até explicar, né? Porque não adianta nada a gente fazer assessoria e não entender o lado do contratante nosso, né? Da assessoria. No caso, eu faço o Corinthians e não entender o Corinthians, entendeu? A gente tem que entender, a gente tem que se nivelar a eles para poder mostrar como é que é e o que dá para se passar para a imprensa, para o torcedor, no nosso Tem caso. que Né? Eu tô entender o falando negócio do cliente, né? isso, tem que entender o negócio, porque não adianta nada entrar de cascata lá e fazer do jeito que você imagina, sendo que às vezes pode não dar certo. Você tem que se nivelar ao cliente e repassar as informações de acordo com o que a gente pode passar, do jeito que a gente consegue passar. Então é uma situação bem legal, né? É um ramo assessoria, eu acredito que principalmente no futebol, ela tem menos de 30 anos, né? Me corrija alguém aí se eu tiver errado, mas está crescendo bastante, né? A gente vê o tanto de assessorias de imprensa, assessorias particulares, que não é o que você faz com o Eric, né? E a gente, como assessor de imprensa, né, a gente tem que colaborar bastante também com os jornalistas. A gente tem que pensar neles também, né? Porque são É, eles que vão passar a informação para o nosso torcedor, é, para as pessoas, que é o nosso público final, que a gente chama, né? é isso E aí. sem os jornalistas a gente não consegue fazer isso, né? Isso é lógico. E a gente tem que ser sempre ponderado, equilibrado. Por mais que a gente às vezes não consiga, a gente tem que ser ponderado, tentar ser equilibrado. Por quê? Porque um depende do outro. Os jogadores, o clube depende da assessoria, que depende do jornalista. Então todo mundo É isso aí. é um triângulo que é um Tem que ter uma círculo relação de vicioso respeito, que né? tem que ter uma relação de respeito. Senão não acaba não dando muito certo. E acaba sendo isso daí, cara. E é muito legal essa relação. Foi até interessante eu começar a trabalhar com jornalismo e fazer já assessoria, porque a gente faz como um todo. A gente faz tanto notas quanto faz essa parte de assessoria, né? Se precisar fazer filmagem, a gente faz também, tudo. Então é uma coisa bem legal que é esse ramo aí de assessoria de imprensa. Legal. É Tá? igual, por exemplo, hoje, um exemplo prático, né? Por exemplo, o Eric, o Boteguinho do Feyenoord lá da Holanda, ele deu uma entrevista no Jogo Aberto hoje. O produtor lá do programa entrou em contato comigo, falou que queria falar com o Eric, né? Eu perguntei o tema que ele queria falar, tudo mais, né? Ele me deu um briefing, né? Falando o que ele queria falar. Eu falo com o Eric, eu treino o Eric um pouquinho, né? No sentido de, meu, ele vai perguntar tal coisa, acho legal você responder isso, não acho isso, né? Dar uma Claro. orientação pro cliente, depois agenda, horário e tudo mais, ver se é ao vivo, ver se é gravado ou não. E Sim. aí, né, bate as agendas e marca, eles gravaram, né? Pode ser presencial, pode ser por Skype, né? Hoje por Skype, né? Porque ele está na Holanda, marcamos, gravou e já foi pro ar hoje rapidinho, né? Então tem todo aí um trabalho É bem grande, grande né, cara? para até chegar, como você falou, no consumidor final, né? Que seriam os Isso. telespectadores aí da TV Bandeirantes, né? No caso de hoje. Às vezes até demora demais a gente conseguir produzir algumas coisas por algumas dificuldades entre imprensa e o assessorado, né? Mas acaba às vezes saindo, tem horas que também não dá para fazer também. Isso a gente vai conversar mais para É, frente também sobre, mas é uma relação que a gente tem que ter firme, a gente tem que conversar bastante. Comunicação sem comunicar, sem se comunicar direito, acaba não dando muito certo, não. Cara. não E é isso. vira. Ô, Denal, conta uma coisa. Qual
que você acha? Qual que é a importância do assessor de imprensa, de uma assessoria de imprensa, no teu caso aí pro Corinthians, né? Pro clube, né? No meu caso, para clientes e tudo mais. Que você acha a importância do trabalho do assessor? Ah, cara, a gente tem que. Assim, o principal é a orientação na hora de comunicar, né? Se a gente tem o nosso assessorado, a gente tem que sempre estar conversando, né, com esse assessorado para ele chegar na entrevista, né, na hora de dar a entrevista, ele conseguir conversar, ele conseguir passar a informação que é necessária passar. E acho que a orientação é o principal caso, né, da assessoria, né? Porque a gente trabalha sempre com dados, né? E os dados são importantes para a gente sempre fazer com que as coisas aconteçam, né? Palavras-chave são importantes também, né? Às vezes não é textos prontos, né? Mas sim palavras-chave, fazer um ensaio de como os jornalistas vão fazer as perguntas, o tipo possivelmente uma pegadinha, alguma situação onde possa deixar o jogador, o entrevistado em saia justa, né? Então a gente tem que sempre orientar, conversar. Esse papo antes de ir para a coletiva, antes de ir para a entrevista, é super importante, né? A gente sabe que o jogador ele tem a sua opinião, né? Mas a gente tá lá, nós assessores de imprensa estamos lá para isso, para orientar, né? O jogador a conduzir de uma melhor maneira, de uma melhor forma, né? E pensando sempre na imagem positiva, em mostrar uma situação boa. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, e papo aberto, né, cara? Se achar que foi ruim, a gente fala. Se achar que foi legal, a gente fala também, né? É O isso aí. importante é sempre a gente ter que conversar e ter honestidade, cara. Tem dias que não vai dar certo, da entrevista ser ruim, e a gente tem que falar, a gente vai passar por isso, cara. Mas eu acho que se a gente tem um papo aberto, se a gente tem uma amizade, né, que principalmente é o que precisa ter, né, as coisas acabam fluindo bem, né. Isso E, dá para ver que você tem também, por exemplo, com o Eric, vocês já devem se entender por palavras, né, por poucas sim. palavras, e isso é importante. E o que é preciso, Denão, aí para ser um assessor de imprensa? Ser jornalista, lógico, mas que É, na sua visão é mais necessário aí para ser um assessor? sim, sim. É assim, além de ser jornalista, ter boa comunicação, né, que é Relações fundamental. públicas também pode ser, né? A gente faz bastante disso, né, de ser relações públicas. E agora, é minha opinião, tá? Pode ser que os outros assessores ou você mesmo não concorde. Mas eu acho que proatividade é tudo, cara. Proatividade é o que Concordo. faz as coisas acontecerem, né? É assim, a gente recebe muita informação, cara. Muita informação. Muita mesmo. Principalmente lá no clube. Então, quanto mais rápido e mais qualidade a gente conseguir fazer, repassar essa informação, ou como é que eu posso dizer, explorar essa situação e já causar uma situação positiva, isso vai ajudar bastante, cara. Se a gente tiver essa rapidez, a perspicácia de poder fazer isso com rapidez, vai dar tudo certo. Se a gente tiver também uma rede de contatos, é interessante também, né? Relacionamento, né? Relacionamento. A gente tem que ter um relacionamento muito positivo com a imprensa. Se a gente tiver briga com os caras, com alguma das partes, não vai sair legal, né? Então, acho que isso pode ajudar bastante, sabe, cara? E uma outra coisa que eu acho primordial nisso, velho, é O os dados. Minha opinião também. Além da que é? produtividade, dados. Ter Tá. informações, tá? Essas informações que a gente tem aí de bastidor, números, a gente pode trabalhar bastante com a informação através disso. Se a gente tem, por exemplo,
cara atuou em 5 clássicos, ele tem 5 gols. Esses dados são importantes para a gente levar lá para frente, para repassar isso para a torcida, para a imprensa. Então, acho que isso aí, quem faz, leva vantagem. Acho que a maioria deve fazer, né? Porque é importante ter esses dados para analisar todos os dados bonitinho. E através desses dados a gente vai lá e comunica da melhor maneira possível, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Como eu te falei, eu fazia já na minha infância, né? De ter os jogos, tudo bonitinho, eu guardava isso, né? Legal. E uma hora isso vai servir para alguma coisa, né? É verdade. Pra galera que tá entrando aí agora na nossa live, tô conversando com o Denis Inzoli, que é assessor de imprensa do Corinthians. A gente está batendo um papo aqui sobre assessoria de imprensa, né? Essa profissão que a gente exerce aí com tanto orgulho. Você que está nos acompanhando aí, ó, clica no coraçãozinho aí do lado, ó, vai clicando um monte aí para subir a nossa live. O Rafa Martins tá aqui da Band, ó. Ah, o Rafa. Ó, O Rafa vai ser o próximo, ele tem que fazer uma live também, viu? Passar aí eu vou fazer. a Vou experiência fazer a dele. live com ele, como é que é ser coordenador Ferrou. de rede da TV Bandeirantes. Ele se ferrou, agora ele vai ter que participar. Se vira. Vai ter que participar. Eu quero saber, Rafael, eu quero saber o que você faz aí na Band, velho. Vai ter que explicar pra nós aí. Ó, Explica aí, porque eu quero saber também. eu também quero saber, quero conhecer a profissão dele mais. Ele perguntou, e as cocas da assessoria, Denão? As cocas da assessoria, meu Deus do céu. Teve uma época que a gente fazia trabalho lá no Parque São Jorge. A gente tomava umas coquinhas lá que sobrava do treino. Era bem gostoso. Ô, Né? as cocas. Saudades das coquinhas do Parque São Jorge, ainda não? Saudade, velho. Fazer trabalho lá, precisava de internet, a gente usava lá, era mó gostoso, né? Pô, era bem legal, era bem legal. Eu lembro que você me levou lá para fazer um trabalho, o nosso TCC final, e eu fui o primeiro a perguntar para Mano Menezes, Verdade, né? Eu era verdade. estudante de jornalismo, e quando eu trabalhei na Rádio Coringão, você me deu o microfone lá, eu fui o primeiro a perguntar para Ronaldo Fenômeno, Tremendo pra caramba. após a eliminação, acho que do Corinthians para o Flamengo. Nossa, Perguntei na verdade, frente de Mauro Naves, o presida. Imagina meu nervosismo. Que experiência. Nem formatava e tava lá perguntando na coletiva, meu Deus. Meu Deus, aquele dia eu tremi na base, viu? Rapaz. Bem legal essa época, mano. Legal. Foi bem legal. Estão perguntando aqui na nossa live, achei uma pergunta interessante. Como é que você estuda alguma pergunta aí mal intencionada, às vezes, da imprensa, né? Que os jornalistas podem fazer pro teu cliente, pro teu assessorado? Como é que é passado isso pro jogador? Tem aquele chamado media training, né, Denão? Então, o media training ele é muito importante, velho. Aquilo que eu falei já, sempre estar conversando com o jogador, que o jogador ele tem um ranca-rabo com esse jornalista, a gente tem que acalmar, a gente tem que... Eu sempre falo isso pro jogador, não pensa, às vezes, na questão, pensa no produto final, que é no torcedor, na informação que você, cliente, jogador, quer passar adiante. Tipo, tenta fazer que a pergunta volte para você, entendeu? Que você consiga conduzir isso da maneira melhor possível. Então, assim, ter calma. Eu sempre falo isso para os jogadores, agora lá na base principalmente. Tem que ter calma, pensar na resposta. Se precisar, respira. E aí você responde numa boa. Perguntas boas e ruins vão acontecer sempre. Tendenciosas vão acontecer. É só saber o jeito de comunicar. A gente conversando antes, nós com o jogador, com o cliente, nisso a gente acaba conseguindo conduzir bem, se a gente conversar antes, antecipadamente. É aquilo, né? O media training, né, pro jogador ou pro cliente já saber, é uma situação que a gente ali ele arma mesmo como se fosse por exemplo, uma coletiva de imprensa, né? Eu já fiz, por exemplo, com alguns clientes, a gente chama os repórteres, né? Simulando, eu sou o repórter, com o cliente, simula com câmera, simula com tudo e vai fazendo pergunta pro cliente, tipo, as perguntas cabulosas pro cara responder, colocar ele numa situação indelicada mesmo, e aí ele vai respondendo e a gente vai dando a diretriz, né?
vai da sabedoria do cara, tal. E assim, é isso que você falou, de opostos, né? Perguntas boas, né? Chapa branca, até as perguntas mais complicadas, né? Então a gente tem que É. tem que, essa hora a gente tem que ser mais jornalista na hora do media training, né? A gente tem que E a gente, saber levar dos dois e a lados para gente prevê, né, poder. Denão? Aham, ixi, E a gente direto, cara. prevê algumas perguntas e passa isso pro cliente para ele já Sim, treinando antes, quando chegar na coletiva ele tá pronto, né? claro, claro. Isso aí a gente já vai absorvendo. Por exemplo, o jogo foi ontem, a gente vai vendo os comentários que vão saindo nas rádios, na TV, vendo a opinião do torcedor, né, que é importante também, porque o torcedor se baseia no jornalista e o jornalista às vezes se baseia no torcedor. Então, tipo, é importante essa conversa, né? Saber isso tudo para a gente passar essa conversa para o jogador. Ó, podem perguntar sobre isso, pode ter uma pegadinha aqui, pode ter uma situação legal aqui que eu acho que a gente pode explorar mais. Então, assim, tem muita coisa, cara, que a gente. O trabalho da assessoria não fica, tipo, só no momento que o jornalista liga e a gente fica falando sobre a pauta. Ela não, Tem começa o no final pré, do jogo. tem o pré, o durante e o Sim, pós, né? sim, começa lá no jogo, onde tem as perguntas, tem os questionamentos da imprensa, da torcida, vai até as opiniões, os comentários das mesas redondas depois do jogo. No dia seguinte, nas matérias que foram feitas nos sites, na TV, até o dia da entrevista coletiva ou entrevista especial, a gente ter essas respostas, né? E a gente conduzir da melhor maneira possível, como sempre. É, tem um trabalho árduo aí. Me conta Sim, uma coisa, me conta uma coisa, quais são, na sua opinião aí, quais são as dificuldades aí de um assessor de imprensa aí que normalmente você passa? olha, tem algumas coisas aí, velho. Nem tudo é muito fácil. Mas, tipo, o pós-derrota é bem complicado, sabe, cara? O pós-derrota é Como é uma que situação é? chata. Como Ah, é que é cara, esse pós-DO? O que vocês da assessoria aí fazem numa situação dessa aí? assim, o clima fica quente, né? Ninguém quer perder, né? Você sabe muito É, bem disso. Na vida ninguém quer. A gente joga as peladinhas nossas lá, a gente não quer perder. é verdade. O clima fica quente, a gente sabe, o Rafa, como ele é esquentado, o Rafa que tá assistindo aí, ele fica bravo, todo mundo fica bravo. E acaba, às vezes, tendo que controlar isso, tentar não falar besteira. Ninguém gosta de perder, né? O interessante no pós-derrota é esfriar a cabeça do atleta, do técnico, deixar as informações acontecerem numa boa, né? Ter calma. E, assim, eu digo que a gente pode falar mais sobre isso aí. É esfriar a cabeça do atleta, né? Na hora de fazer a entrevista, né? Tentar esfriar a cabeça do atleta, passar as informações necessárias para esse atleta, né? Que estão vindo, ó, estão falando mal disso, disso e daquilo. Depois do jogo, banho tomado, tudo mais calmo. E fazer com que esse jogador consiga dar a entrevista de uma forma mais adequada, se expressando da melhor maneira possível, evitando bater mais, né, ou acabar entrando em contradição, ou mesmo entrando na pilha, às vezes, de algum jornalista, na pilha do que estão comentando. Né? Então é importante acalmar. Acalmou? Vamos lá, a gente faz. Só que também vai ter casos, cara, que não vai dar para fazer, não vai dar para fazer. O cara tá muito chateado, ele perdeu um pênalti, ele foi expulso, Vai ter que aconteceu dar uma uma coisa segurada. muito chata e não dá para fazer. Então é o que a gente faz? A gente tem que ter um pouquinho de sabedoria, né? Entender, ver, perceber essa situação e retirar o cara da entrevista. Porque assim, o jogador falando, né? Se a gente vê também que o jogador não quer, a gente entende também. Não dá para ficar forçando o jogador a dar entrevista toda hora, né? Principalmente numa zona mista pós-jogo e tal. Então, assim, é importante você ter esse diálogo, né? E principalmente depois
conversar com a imprensa, né? Ó, o jogador não vai querer passar, tal, ele tá um pouco chateado. Aí você tendo um diálogo bom com a imprensa, com os seus colegas de imprensa, eu acho que isso pode passar numa boa. Eles vão entender, o jornalista vai entender. Pô, às vezes o cara perdeu um pênalti, tá de saco cheio, É, não foi uma noite legal para ele. O que ele vai comentar? Ele mesmo se liga e se defende, né? O jogador, ele se fecha. A gente exato. tem que entender, cara. A gente tem que entender. Quando não é hora, não é hora. Para, deixa o cara resguardado, a imprensa vai entender. Alguns vão reclamar, sempre tem alguém que reclama, lógico, que é importante ouvir, que eles acham que é importante. Ok, não tem, a gente entende também, mas isso é melhor às vezes para o atleta. O atleta às vezes não vai se expressar da melhor maneira, ele não está bem consigo mesmo. Então, cara, nada melhor do que tirar ele da entrevista e deixar ele descansar, cara. Porque um dia após o outro. Aí, quem sabe no outro jogo ele vai lá, faz 2 gols, a gente consegue levar ele para entrevista, cavar uma situação legal, uma entrevista bem legal, conduzir de uma outra forma, mostrar que ele se recuperou de uma semana para outra, de um dia para o outro, sabe? É isso, cara. Eu acho que o pós-derrota é complicado, né? Mas tem outras coisas também que são bem complicadas, assim, perda de título, né? Que é um momento Rapaz, que também, isso deve ser também tenso, acho que né? ninguém quer falar, ninguém quer dar entrevista, mas assim, aí para isso que às vezes a gente usa os jogadores mais experientes, né, cara? É, Porque esses jogadores experientes, eles sabem se comunicar melhor, tal, e assim, é importante que nessa hora, eles batem no peito e, e fazem a entrevista de uma forma mais clara, de uma forma mais segura, e aí eles acabam fazendo de uma melhor maneira, cara. Além disso, também tem, tipo, situações de a gente precisa cavar uma entrevista. Às vezes a gente não consegue com alguns jornalistas, a gente tem que ficar também. Isso aí é uma dificuldade, às vezes, né? De cavar essa entrevista, de mandar, mas a maioria das vezes, principalmente se tratando do Corinthians, a gente consegue cavar essas entrevistas, vender, né? Que a gente fala, essas entrevistas vender a pau. e dá super certo. E assim, uma Legal. coisa que eu acho principal, cara, nessas dificuldades de ser um assessor, sim, não é dificuldade, porque se você escolheu ser jornalista, se você escolheu ser assessor de imprensa e trabalhar com futebol, você tem que estar ciente do que eu vou falar agora aqui, que é não ter dia, não ter hora, não ter lugar, até parafraseando o Thiaguinho, né, que ele já falou isso numa música, você tem que se acostumar, que não tem dia, É, não tem hora. é Não, verdade. o telefone vai tocar 1 hora da manhã? Vai tocar. Ele pode tocar também 10h30 da manhã, mas também pode tocar 6h30 da manhã, como já aconteceu. É um susto, mas acaba acontecendo. A gente já teve situações assim, né? Eu já vivi bastante disso, né? Até em véspera de Natal, mas já teve situações que a gente tem que se acostumar. Essa é a nossa vida, né? De atender o telefone, de tentar entender como é que é a relação, porque a imprensa nunca para, né? Ela não É folga de verdade. sábado e domingo, a imprensa, né? Ela é todo dia, toda hora. É uma dificuldade, mas o cara que faz jornalismo e assessoria de imprensa, Tem que estar ele já ciente está disso. ciente, né? Ele já sabe, já, né? Então ele tem que se acostumar a isso. Agora o cara que não sabe e está entrando, já saiba disso. Verdade. Ó, tem uma galera entrando mais aqui. Estou conversando com o Denis Inzoli, assessor de imprensa do Corinthians, mais de 12 Minha anos prima trabalhando. Tem Edmara entrou agora. uma, Todo mundo aí, uma uma vasta galera. experiência. Quem entrou? Minha prima Edmara. Ah, que legal. A Beijo mãe do pra ela. Rafa, a mãe do Eu vi, a Rafa mãe do mandando Rafa um mandou grande Vildane, um precisando ir beijão. lá, cara. A gente precisa ir lá comer uma lasanha lá que tá prometida há uns 4, 5 anos, velho. Ô, precisamos lá comer um churrasco, hein? Lasanha, tá prometida lasanha, ô A Diogão. lasanha? Lasanha. Só que ela, Boa, boa. ela, ela deixa na mão do Rafa, o Rafa não conduz nada, né? Ele, como assessor, É, ele seria o guia. Ele não repassa.
Ele O não Rafael, repassa. o Rafael ele serve para ser coordenador de rede da Bandeirantes. Só. Isso aí ele manja bem. Ó, tá a Só galera. isso. Ó, o Vessone tá aí ainda, não. Ixi! Leandro Darino, Vessone, eu vi aí. Grande Vessone, a Fê, o Caio Pando, tem uma galera. Tati Domingues, o Bruno Marino, a Ju Furtado, o Sérgio Corinthians, a Carol, o Felipe, tem uma galera aí. O Jonatas, teu pai, teu irmão, tem uma Ah, agora galera. eu tô vendo aqui. Pai do Aline, Eric, o Botegui. Robson, Edu Ó, Vergueiro, treinador do O 14. Chicão tá na nossa live ainda, né? O Caramba, zagueiro do Corinthians. Um dos melhores zagueiraço. zagueiros que eu vi jogar no Corinthians ao lado de Gamarra. Como batia falta, hein, cara? Puta, um puta do Esse era jogador. monstruoso, hein? Sim. Um Quem abraço mais pro aqui? Chicão. Edu Vergueiro. Mó galera, pô. Mó galera aqui. O Ó, Vini, a mãe do treinador do Rafa Corinthians. falou: pode vir, são bem-vindos. Ó, Ótimo. após a A gente vai quarentena, aparecer, não, churrasquinho e quer ver? lasanha. A gente vai aparecer e ele não vai. Pode ter certeza. Ô, Denão, me conta uma coisa. Ah, Qual que é a tua rotina aí de assessor do Corinthians? Conta um pouco aí pra gente. Ó, a gente tem A mais 20 rotina, minutos de live, tá bom? a rotina é não ter rotina, cara. A rotina É, não é ter rotina, porque cada dia é um dia. Eu falo sempre isso. A gente tem uma mini rotina, né? Que são algumas coisas que a gente sempre faz, mas cada dia é uma situação diferente, né? Ainda mais se tratando de um clube grande, né? Então, assim, minha rotina começa de manhã cedo, vendo as notícias, aquilo que a sei. gente falou sobre a gripagem, e lê as notícias e vai repassando para quem for necessário, né? Dá uma Tá. apanhada geral também sobre o esporte em geral, não dá para ficar só no seu cliente. Aí chega no trabalho, agora não em quarentena, mas chega no trabalho, conversa com os departamentos, conversa com a sua diretoria, com os atletas, com as comissões técnicas, e a partir disso a gente começa a elaborar pautas ou receber pedidos também, né? Além de elaborar pautas, a gente recebe bastante pedido. Então, a partir disso, é assim que Quantos, funciona o nosso. quantos pedidos vocês recebem lá na assessoria do Corinthians, normalmente? Tem ideia? Por dia? Não dá para contar, velho. Não dá para contar, porque às vezes é pedido bem simplesinho, às vezes tem muita coisa, mas depende do dia, cara. Depende do dia. Pós-vitória, certeza que vai Bomba. ter muita gente chamando, né? Vai ter bastante gente no treino, bastante gente cobrindo a coletiva de imprensa, né? Isso é uma coisa interessante também. O dia que a gente recebe ou, ou recebe a imprensa numa coletiva. Isso é muito legal, cara, porque a gente recebe, já chegou a receber 150 jornalistas em coletiva de Ronaldo. Não, a coletiva de Ronaldo, então, nem se fala, cara. Foi, acho Tava que mais lá, de fui o primeiro a perguntar, hein? verdade. Você estava lá, você estava lá. Mas a coletiva de apresentação foi lá na Fazendinha, China, França, do Brasil inteiro. A gente teve que recebeu gente pra caramba. Lembra da sala de imprensa lá do Parque São Jorge? Ela era modesta, mas era uma boa sala. Pequenininha. Mas assim, a gente comportou muita gente ali, né, na coletiva, e hoje em dia lá no CT, lá na Arena, a gente tem bastante espaço para receber imprensa, a gente recebe bastante, então, assim, um dia comum são 50 pessoas, né? São acho que 10 veículos, 50 pessoas. 10 Tá. de imprensa, 10 de TV, fora rádio, web e tudo mais. Site, portal, Sim, hoje em dia tem também as web rádios, web web rádios, né? TV, então hoje a gente já recebe tudo isso daí. Me conta uma coisa, conta não precisa citar nomes, tá bom? Mas você tem alguma coisa, alguma história engraçada, cara, aí durante esses anos de assessoria que você viveu? Puta, cara. Pensar que Você falou, agora. tipo, numa coletiva, alguma coisa que foi engraçada. Ah, eu lembrei de uma agora aqui. Qual? Eu Eita, lá lembro vem. de uma, do gemidão do Zap, lembra ou não? Dessa?
Foi com um jogador lá. Teve no meio da entrevista, cara. Uma Eu não vou vergonha falar isso, o né? nome do jogador, mas quem, né? O pessoal sabe quem foi. Essa foi Sim. engraçada, não foi não? Não, isso aí acaba com a coletiva, né? Você sabe que a galera não consegue mais prestar atenção, né? Depende do jogador, aí acaba com a coletiva. Se o jogador ainda é engraçadão da resenha, acaba com a coletiva. Lembrei uma aqui, cara. A gente teve uma situação dos exaltalendos, você lembra disso daí? Dos De quem? exaltalendos? Dos exaltalendos? Ah, do Zizal, é verdade, é verdade. Sim, sim, dos exal. A nossa antiga patrocinadora, ela fez uma propaganda na TV do Dudu Talendo. E aí, É isso tipo, aí. na época, o nosso antigo chefe teve essa ideia, uma sacada rápida, né, de fazer um videozinho simples com um celular, né, e a gente meio que adaptou, né, a propaganda com o Corinthians, né, que era da nossa patrocinadora. A gente meteu Zizal no carrinho de golfe lá do CT, Paulinho, Fábio Santos e Emerson Sheik. Sheik. Então aí, cara, a gente adaptou num celularzinho simples, assim, a ideia toda do Guilherme, né? Aí O a gente Guilherme fez, que mandou. O Guilherme que escreveu no Twitter, né? Quando eu né? anunciei, você retweetou, ele E, colocou que dupla. Grande que Guilherme fase. Prado, um abraço pro Guilherme. Um abraço pra ele, um abraço pra ele. E aí a gente fez tudo por telefone mesmo, né? Uma coisa simples. Aí o Zizal lia, né? Depois quem puder assiste lá na Corinthians TV. Aí o Zizal lia o nome dos patrocínios nossos e tal. Aí ele leu o nome da patrocinadora, né? E aí o Sheik falou, gente, o Zizal tá lendo. E todo mundo aplaudiu e tal, foi mó Eu engraçado. lembro dessa aí. E foi uma coisa muito simples, cara. Uma coisa muito simples, Bombou. feita por internet, foi feita por telefone, né? Na época eu acho que era um iPhone que a gente fez e que gerou o maior view do clube até hoje, né? Que acho que já tá chegando em 4 milhões, né? De visualizações no YouTube do Corinthians. Foram 4 milhões, cara. Você tem noção disso? De Rapaz, quanta muita gente gente. viu? Isso aí é o maior view do clube, né? É o vídeo mais visto do YouTube do Corinthians. Então, Caramba, assim, que fora legal. isso, tem várias outras coisas também, cara. Que o título da Libertadores 2012, que a gente deu pro Edenilson, da entrevista na antiga TV Corinthians que a gente tinha, a gente deixou com o É. Edenilson para ele fazer entrevista com os jogadores pós-título. E aí o Edenilson era uma resenha do caramba, ele brincava pra Ó, caceta com todo resenheiro. mundo. E aí ele fez a entrevista, né? E aí ele conduziu bem pra caramba a entrevista, foi muito bem falada na época, né? Eu lembro que passou em todos os programas no dia seguinte, essa brincadeira aí dos jogadores entrevistando os outros jogadores, né? E a gente até repetiu no ano passado com o Jadson, né? Foi uma ideia que a gente teve numa sexta-feira, pré-jogo contra o São Paulo. Se a gente ganhasse o jogo contra o São Paulo, na final do Paulista, nós faríamos. E aí a gente ganhou. Eu dei a mão eu dei o microfone na mão do Jadson e o Jadson sabe como é que é também, né? Outro resenha. É, eu E foi lembro o, dessa essa aí, foi boa. Essa foi e boa. foi o vídeo Boa mais sacada. visto e foi o vídeo mais visto do ano passado, esse vídeo aí do pós-título com o Jadson. Então assim, foi super legal. Aí vai lembrando um monte de coisa, né? Tite, o Tite uma vez lá na Vila Belmiro. Essa daí foi até engraçado. Eu tava É. com o rádio na mão e o meu telefone na outra. Marco Tá. Aurélio, inclusive, me ligou, faltando acho que 20 minutos para começar o jogo. E aí ele me ligou. A gente estava ali na boca do vestiário da Vila Belmiro, né? Era bem apertadinho ali e tal. E aí nisso Sei. o telefone tocou. Só que nisso, essa hora, o Tite ele cumprimentava todos os funcionários antes de rezar, certo? E aí eu tava com o telefone, eu fui atender e fui saindo para não ficar ali na boca do vestiário e atender acho que o Marco tinha alguma dúvida de alguma coisa da escalação que ele precisava passar informação. Aí eu fui me distanciando do vestiário. Nisso o Tite vem me cumprimentar, certo? Sei. Só que ele estava atrás de mim, eu não estava vendo ele. E eu estava com um monte de coisa, estava com o press kit na mão, o rádio na outra e o telefone aqui.
Só sei que ele foi me chamar assim e eu não dei atenção, né? E aí, tipo, Ficou no ele vácuo. tava e ele tava concentrado pro jogo, ele tava concentradaço pro jogo. Aí o que aconteceu? Ele me virou assim e pediu pra. Tá ligado? Você tem que estar ligado pro jogo, assim. Tipo, eu tomei um susto porque eu tava no telefone. Eu acho que ele não se tocou que eu tava no telefone. O E aí, a jogador, partir dando bronca daqui. no jogador. Aí, tipo, a partir daquilo, ele começou a brincar comigo desse negócio, tá ligado? Tem que estar ligado, fica ligado aí. E, tipo, eu tava no telefone resolvendo uma questão aí, tirando alguma dúvida do Marco Aurélio. E até hoje eu lembro disso daí. Ele se lembra quando a gente se encontra, o Adenor sempre lembra disso daí. E teve muitas Que outras legal. coisas também. Pra gente, Muitas outras. a gente só tem mais 7 minutos aqui, né? Tá vendo Caramba, como passa passa rápido? rápido, hein? Eu achei que ia É. durar meia hora. Nada, nada. Tem muita resenha aqui. Ó, o Valmir Cruz falou, o telhado tá ruim. Tá, Eita, tá sem cara. cabelo, Denão? Quem falou isso aí? Quem falou isso O aí? Valmir Cruz. Ô, Valmir, fez aniversário ontem, né? Parabéns, viu? A gente tava conversando aqui. Daqui a pouco eu vou comer uma É, pizza, viu, Valmir? Em sua homenagem. Ele não gosta que. rapaz. Ele fala que eu como demais, velho. Ele fala que eu como demais, velho. Isso não é verdade. Isso aqui é cabelo aí. Só crescer cabelo. Porra, não cresce mais. Agora só cresce na barba. E branco agora. Ô, Denão, me conta uma coisa, rapidinho. Você tem um minuto. Achei interessante uma pergunta aqui. Você trabalhou com Sim, grandes assessores aí, né, no meio do futebol e tudo mais, sim. né? Que você aprendeu com eles e o que mais te ajudou aí? Quem mais te ajudou para Ah, chegar onde você cara, chegou? eu posso falar que eu tenho muito orgulho de participar de diversos trabalhos com vários assessores diferentes, né? Pô, desde o Luciano Signorini, né, que foi o que me recebeu pela primeira vez, ao Guilherme Prado, ao Olivério, a Jo agora Olivério atualmente. Júnior, grande Olivério. Sim, sim, eu aprendi muito com eles, com a Renatinha, aprendi muito com eles, eles me capacitaram muito para estar onde eu estou hoje. E eu sou muito feliz e muito grato a eles por eles me darem essa oportunidade de trabalhar, né, de mostrar o meu serviço. E pode ter certeza que eu peguei um pouquinho de cada um desses ícones aí, né, de assessoria de imprensa. Eles são grandes exemplos, né? Queria Verdade. mandar um abraço para todos eles, todos os que trabalharam comigo, a Daina, o Russell, o Olavo, a Renatinha, ao Renato, que trabalhou comigo lá atrás, o Márcio, o Jefferson, todo mundo aí, uma galerinha. Boa, boa. E para a gente encerrar aqui, nesses tempos de pandemia, como é que tá o teu trabalho aí? Ah, cara, diminuiu bastante, né? Isso, acho que para 90% das pessoas diminuiu muito, cara. Então, Muita hoje em gente. dia, é administrar informações básicas. Por exemplo, os jogadores estão treinando em casa, fazer alguma materinha sobre isso, mostrar valor de algumas situações que estão acontecendo, treinador se aperfeiçoando, situações para demonstrar que nosso departamento tá sendo higienizado, que a gente está deixando tudo nos cuidados para quando retornar ao campo, quando retornar aos trabalhos, as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Então agora é uma hora de resguardo, né, que cada um fica na sua casa, mas principalmente para o atleta é importante ele manter, né, esse trabalho. E é importante também divulgar, porque muita gente acha, o Valmir que me ensinou isso daí, que simplesmente o jogador chega e vai jogar futebol, vai jogar no jogo, vai jogar o jogo. Não, tem um treino por trás disso, tem preparação física, tem fisioterapia, tem nutricionista, tem tudo por trás disso aí. Então é importante passar esse tipo de informação, de como o bastidor está forte, como tem muita coisa acontecendo e que pode manter um monte de matérias durante, por exemplo, essa pandemia aí que a gente está vivendo. Boa, boa. Só para a gente encerrar aqui, ó, para quem quiser saber mais sobre o trabalho de assessoria de imprensa, ó, por exemplo, um assessor de imprensa, ele planeja o que comunicar, para quem, para onde, ele traça a estratégia de comunicação, ele cruza aí os temas de É, diário, né, para ter assuntos de interesse público. Ele faz a ponte entre o cliente e os veículos de comunicação.
Ele faz sim, levantamento de pauta, relatório, elabora release para os veículos, faz follow-up com os jornalistas, claro, agenda e claro. Tem acompanha uma boa clientes, relação com o relatório. atleta, tem que ter uma boa E o relação quê? com o atleta, tem que ter uma boa E, relação com atletas, com os jornalistas, mostrar importância para o jogador, principalmente. Muita gente às vezes fala, aquele jogador não participa. Mostrar a importância do que é uma entrevista, né? Tanto para ele, quanto para o clube, quanto para a imprensa. Então é um pouco de tudo, cara. É uma coisa bem abrangente que eu acho que agora, eu achava que não. Em mais de uma hora a gente consegue explicar. é Quem sabe verdade. E uma tem também e hoje assessor de imprensa também faz muita redação para posts, né, de redes sociais, LinkedIn, sim, sim. Facebook, Instagram, né, e por aí vai, né? Porque é aí que a gente tem que ver, cara. Hoje em dia não é só a matéria, não é só a entrevista. A gente tem as redes sociais que são importantes, né? Instagram, porque a gente tem consumidor desses produtos. O Isso. moleque, 12, 15 anos, ele se atenta ao YouTube, que a informação fica ali, parada. Mas ele vê, ele segue vários jogadores no Instagram, ele segue o conteúdo do clube, ele segue o influencer, ele segue. Ele vai assistir de uma hora ou outra. E assim, é isso que a gente tem que abastecer hoje em dia, né? Instagram, Facebook, Twitter, é uma coisa mais aberta, isso dá um outro conteúdo, cara, pra gente falar sobre, porque é muita coisa, velho. É muita coisa e é muito interessante, cara. Principalmente essa parte de engajamento, né? Hoje em dia se fala Verdade. bastante. Maravilha, então, Denão, obrigado pelo teu tempo aí disponibilizado. Passou, quando a conversa boa, passa rápido, né? Passa, passa rapidinho. E vamos marcar outras vezes para falar mais de assessoria de imprensa, da parte mais técnica também. Aqui não deu tempo hoje, mas a gente marca Claro. outro dia. Mas teve uma participação legal aqui, teve bastante gente participando, mandando pergunta, curtindo. Foi uma live bem legal. A gente combina outras vezes. Obrigado pelo teu tempo aí e tamo junto. Queria agradecer a oportunidade, agradecer quem viu aí a live, todo mundo que opinou, que perguntou. Sigam o Diogão aí nas redes sociais, me sigam também para me acompanhar aí nesses dias aí de como é que funciona, que eu Boa. posto algumas coisinhas sobre. E é isso. Precisando, estamos aí. Um abraço para todo Maravilha. mundo, viu? Estou muito feliz em participar. Boa, Denão. Curta a live do Tiaguinho aí, que deve tá bombando Só no ainda. pagodé. Só no Só no pagodé. pagodinho. E é nóis. Boa noite aí, mano. Até mais. Valeu, Abraço. irmão. Tudo de bom, velho. Se cuida. Valeu, você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.